Olá, pessoal! Começaremos agora o nosso curso de Geometria Plana. Chamei o primeiro capítulo de Conceitos Básicos. Como item 1 do primeiro capítulo, temos aqui os seguintes conceitos primitivos: ponto, reta e plano. Porém, antes de dar continuidade, eu quero esclarecer o que significa a expressão conceito primitivo. Bem, vamos dividir os conceitos em dois tipos: conceitos primitivos e os definientes. O que distingue um do outro? A diferença é que os conceitos primitivos são conceitos sem definição, enquanto que os definientes são conceitos com definição. Daí você pode estar se perguntando, mas por que a necessidade de conceitos sem definição? Bem, vamos tentar definir uma determinada palavra, expressão. Digamos, vamos definir a palavra cachorro. Se eu pegar um dicionário, seria algo do tipo: cachorro é um mamífero quadrúpede domesticável. Bem, essa definição não está perfeita, né? Porque dá para confundir com gato. Mas, para os nossos propósitos, vamos tomar aqui: cachorro é um mamífero quadrúpede domesticável. Então, essa é a definição de cachorro. É evidente que, para que essa definição seja boa, é preciso que cada palavra que compõe a definição seja inteligível para a pessoa que está ouvindo. Por exemplo, se eu não souber o que é quadrúpede, a definição não valeu de nada. Então, eu teria que definir o que é quadrúpede. Então, lá vai. Quadrúpede é um animal que se desloca usando as quatro patas. Então, eu tenho um segundo definier. Definier cachorro, eu definier quadrúpede. Porém, e se a pessoa não souber o que é 4? Aí eu vou ter que definir o que é 4. Aí 4 vai ser o sucessor de 3. Então, com isso, teremos um outro definier, que é o 4. Tá, mas se a pessoa não souber o que é 3? Então, repara que isso vai para o infinito. E se isso vai para o infinito, então eu vou ter um problema lógico, porque eu preciso de um ponto de partida. Eu preciso de um vocabulário primordial para que, a partir desse vocabulário, eu consiga definir os outros conceitos. E esse vocabulário primordial é justamente os meus conceitos primitivos. Então, esses conceitos primitivos são primitivos porque não têm definição. Porém, por meio deles, a gente consegue definir os outros conceitos. Por exemplo, na física, posição, tempo, massa, são conceitos primitivos, ou seja, são conceitos sem definição. E eles são úteis por quê? Porque eles criam um vocabulário primordial. A partir desse vocabulário primordial, eu vou conseguir definir os outros conceitos. Por exemplo, eu posso definir o que é velocidade. Velocidade vai ser a derivada temporal da posição. Isso porque eu já tenho os conceitos de posição e tempo, que já foram assumidos primitivamente. Ok? Então vamos voltar para os nossos slides. Tá. Então aqui nós temos na geometria os seguintes conceitos primitivos: ponto, reta e plano. E, como nós já vimos, como são conceitos primitivos, eles não têm definição. E sim, nós vamos usá-los para definir os outros conceitos. Mas aí você pode estar se perguntando, mas e se eu quiser tentar definir? Eu posso tentar? Poder pode, né? Por exemplo, eu posso tentar definir ponto como sendo a interseção de duas retas. E eu posso tentar definir reta como um conjunto de pontos. Porém, repara que quando eu faço isso, para eu definir ponto, eu precisaria primeiramente saber o que é reta.
E para eu saber o que é reta, eu teria que saber o que é ponto. Então, no final das contas, eu fico sem nenhum dos dois. Então, não adianta. Então, o que fazemos é assumir que ponto, reta e plano são conceitos primitivos. Ok? Então, vamos continuar. Agora aqui, nós temos algumas notações para ponto, reta e plano. Nós temos dois tipos de notação. Uma notação usando letras e outra notação usando desenho, usando imagem. O ponto a gente simboliza por letras latinas maiúsculas, como Azão, Bzão, Czão. A reta nós simbolizamos por letras latinas minúsculas, como Azinho, Bzinho, Czinho. E o plano nós simbolizamos por letras gregas minúsculas, como alfa, beta, gama, e assim por diante. Tá? E, como eu já falei, nós também temos a representação por imagens. O ponto a gente simboliza por uma bolinha, né? E, como eu já falei, com a letra maiúscula latina. A reta a gente simboliza por um traço. E o plano por essa imagem aqui. Então, repara que eu tenho aqui as duas notações. A notação usando letras e a notação usando imagens, usando figuras. Ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos pensar nas posições relativas. Posição relativa entre dois pontos, entre um ponto e a reta, e entre o ponto e o plano. Então, vamos lá. Aqui, vamos pensar a posição relativa entre dois pontos. Então, aqui, dados dois pontos A e B, diz-se que A e B são coincidentes quando eles são iguais. Ou seja, quando eles são o mesmo ponto. E A e B são distintos quando eles são diferentes. Então, quando eles são iguais, é porque trata-se do mesmo ponto. Quando eles são distintos, são pontos diferentes. Ok? Não estão na mesma posição. Tá? Ok. Agora nós temos a posição relativa entre o ponto e a reta. Então, vou colocar aqui. Dados um ponto P e uma reta R, diz-se que P é ponto de R quando P pertence a R. E P não é ponto de R quando P não pertence a R. No primeiro caso, dizer que o P pertence a R significa dizer que a reta R passa por P. E dizer que P não é ponto de R, ou seja, dizer que P não pertence a R, significa dizer que a reta R não passa por P. Ok? Então vamos continuar. Agora a posição relativa entre o ponto e o plano. Então, dados um ponto P e um plano alfa, diz-se que P é ponto de alfa quando P pertence a alfa. E diz-se que P não é ponto de alfa quando P não pertence a alfa. Então, repara que é idêntico ao item anterior. E, da mesma forma, dizer que P pertence a alfa significa dizer que o plano passa pelo ponto P. Ok? E aqui, dizer que P não pertence a alfa significa dizer que o plano não passa pelo ponto P. Ok? Então, vamos continuar. Agora, nós temos um axioma. O axioma da existência. Agora, eu vou ter que abrir um parêntese e explicar o que é um axioma. Então, vamos lá. Axioma é uma proposição. Então, é conveniente primeiro falarmos o que é uma proposição. Basicamente, o que é uma proposição? De maneira simplificada, podemos dizer que uma proposição é uma afirmação. Sendo uma afirmação, ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas no nosso caso aqui, nós estamos interessados nas afirmações verdadeiras. Tá? Então, aqui, essas proposições verdadeiras, nós vamos dividir em dois grupos. O grupo dos axiomas
e o grupo dos teoremas. A diferença é que, enquanto o teorema exige uma demonstração, uma prova, um axioma é uma afirmação aceita sem prova. Então, vou colocar teorema é uma afirmação aceita mediante demonstração. Enquanto que o axioma é uma afirmação verdadeira aceita sem prova. Aí você pode estar se perguntando, mas para que eu vou querer uma proposição aceita sem demonstração? Não seria melhor que toda proposição tivesse uma prova, tivesse uma demonstração? Bem, de maneira análoga à ideia de conceito primitivo, exigir que toda proposição tenha uma prova também é ilógico. Por quê? Porque, vou pegar um exemplo de teorema, o teorema de Pitágoras. Para eu provar o teorema de Pitágoras, eu tive que usar outros resultados, como, por exemplo, o teorema de Tales. Para eu provar o teorema de Tales, por sua vez, como é um teorema, eu também tive que recorrer a outros resultados para poder provar. Ok? Para provar esse resultado, eu tive que usar um outro resultado, e assim por diante. Ou seja, eu vou ficar voltando, e vai chegar um momento que eu vou ter que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida vai ser as minhas afirmações iniciais. Essas afirmações iniciais vão ser as minhas proposições primitivas. Então, assumindo essas proposições como verdade, eu vou, por meio delas, demonstrando as outras verdades. A ideia é que todo conhecimento nasce de um conhecimento precedente. Ou seja, nenhum conhecimento pode nascer da ignorância. Pelo menos é essa a ideia do ponto de vista lógico. Ok? Então vamos voltar para os nossos slides. Então aqui eu tenho o axioma da existência. Tá. O que diz o axioma da existência? Nós temos dois tipos de axioma da existência. O axioma da existência da reta e o axioma da existência do plano. Então vamos primeiramente para o axioma da existência da reta. O que diz esse axioma? Ele diz que existe uma reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Bem, o primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui é que quando eu digo existe uma reta, eu não estou dizendo uma apenas, mas fica subentendido. Existe um significa que existe pelo menos um, ou seja, um ou mais que um. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu disser, existem 2 livros aqui, sim, existem. Existem pelo menos 2. Ok? Então, a ideia do existe um significa existe pelo menos um. Existe 2, existe pelo menos 2. A ideia é essa. Ok? Então, vamos lá. Existe uma reta. E numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Aqui, quando eu digo que há infinitos pontos, significa que há tantos pontos quanto eu quiser. Ok? Eu posso pegar 1000 pontos, 1 milhão de pontos, não importa. Então, aqui, olha. Existe uma reta. Na reta, quanto fora dela, há infinitos pontos. Quantos pontos eu quiser. Então, esse é o axioma da existência da reta. Agora nós vamos para o axioma da existência do plano, que é análogo, né? Existe um plano, existe pelo menos um plano. Num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Ou seja, há quantos pontos eu quiser, tanto dentro do plano quanto fora do plano. Eu posso pegar quantos pontos eu quiser, tanto dentro quanto fora do plano. Ok? Então vamos continuar. Agora nós vamos para a nossa primeira definição. Repara que até agora nós estávamos trabalhando apenas com conceitos primitivos. Ou seja, com conceitos sem definição. Agora nós vamos para a nossa primeira definição, que é a definição de pontos colineares. Por que eu consigo definir pontos colineares? Porque eu já tenho um vocabulário primordial, que são os meus conceitos primitivos. Então, eu vou usar esses conceitos primitivos para poder definir os outros conceitos.
Além dos conceitos de ponto, reta e plano, que são conceitos primitivos da geometria, nós temos também os conceitos primitivos de conjunto, elemento de um conjunto e relação de pertinência, que é a relação de pertence ou não pertence, que também são relações primitivas, são conceitos primitivos da teoria dos conjuntos. Então, tudo isso aí são conceitos primitivos. Então, agora nós vamos para a primeira definição, que é a definição de pontos colineares. Então, vamos lá. Seja X um conjunto de pontos, ok? Lembrando que conjunto é um conceito primitivo da teoria dos conjuntos. Diz-se que os pontos de X são colineares quando pertencem a uma mesma reta. Então, vamos lá. Seja X um conjunto de pontos. Esses pontos são colineares quando pertencem a uma mesma reta. Então, olha, todos esses 3 pontos aqui pertencem a essa reta R. Tá? Então, se eles pertencem à mesma reta, então nós dizemos que eles são colineares. Ok? Agora, a nossa segunda definição. A definição de pontos coplanares. Então, vamos lá. É análogo, tá? Seja X um conjunto de pontos, diz-se que os pontos de X são coplanares quando pertencem ao mesmo plano. Então, a mesma situação. Eu tenho aqui um conjunto formado por 3 pontos. Se eles pertencem ao mesmo plano, eu digo que esses pontos são coplanares. Axioma da determinação. Então, vamos para o nosso novo axioma. O que diz o axioma da determinação? O axioma da determinação eu tenho da reta e do plano. O que diz o axioma da determinação da reta? Diz que 2 pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Vou repetir. 2 pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Vou mostrar aqui, geometricamente, como é que isso funcionaria. Vou fazer um desenho rápido aqui. Se eu tiver 2 pontos distintos, um ponto A e um ponto B, eu vou traçar uma reta R que passa por eles. Pelo menos era para ser uma reta, né? Então, uma reta R que passa por AB. O que aconteceria se eu tentasse passar uma outra reta aqui? Se eu tentasse passar uma outra reta, o que vai acontecer? O que irá acontecer? A conclusão que a gente vai chegar é que não será uma outra reta. Vai ser a mesma reta. Ou seja, a reta R vai ser igual à reta S e vai ser igual a qualquer outra reta que eu tentar passar por aqui. Ok? Ou seja, é o que diz o axioma. 2 pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Ok? Então, vamos voltar para os nossos slides. 2 pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Ou seja, dados 2 pontos A e B, nós temos que existe uma reta que passa por A e B, e qualquer que seja 2 retas, então, eu tenho aqui, tanto a reta R quanto a reta S passam pelos pontos A e B. Então, se A e B pertence a R e A e B pertence a S, então eu sou obrigado a concluir que eles são, na verdade, a mesma reta. Ok? Agora nós temos o axioma da determinação do plano. Então, como nós já vimos anteriormente na reta, né, no axioma da determinação da reta, 2 pontos distintos determinam uma mesma reta que passa por eles. Agora, como é que seria o axioma da determinação do plano? Então, vamos lá. 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Então, agora nós temos 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Para ficar isso melhor, vou fazer um desenho aqui. Bem, não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai a um hospital e vai tomar soro, normalmente a base dessa haste onde fica o soro tem apenas 3 pés. Por que apenas 3 pezinhos?
Porque se tivesse 4 pés, pode ser que um não fique no plano. Olha, por exemplo, nesse caso aqui, esse pé aqui não fica no plano, ou seja, vai ficar penso. É como aquela cadeira que eu tenho que colocar um papel para poder não ficar penso. Então, agora se tiver então repara aqui que essa cadeira aqui está com esses 3 pés no chão, mas esse pé aqui não está no chão. Ou seja, se eu me sentar nessa cadeira, essa cadeira vai ficar se mexendo. Então, nesse caso aqui, eu teria que colocar alguma coisa aqui embaixo para poder não ficar se mexendo, não ficar penso. Por quê? Porque nesse caso, os 4 pontos não estão no mesmo plano. Então, tem que colocar uma basezinha para poder ficar os 4 pontos no mesmo plano. Então, esse problema não acontece aqui. Por que não acontece aqui? Porque 3 pontos determinam um único plano. Então, não existe essa possibilidade que acontece aqui na cadeira. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar para os nossos slides. Aqui. 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Então, voltando aqui. Dados 3 pontos A, B e C, tá que eles são não colineares, tá? Eles não podem estar na mesma linha. Então, existe um plano que passa por eles. E qualquer que seja 2 planos, se os pontos pertencem a um plano e pertencem a um outro, então eles são o mesmo plano. Ou seja, os 3 pontos não colineares determinam o plano, ok? Como é o caso daqueles 3 pezinhos do suporte do soro, ok? Então aqui, se eu tenho 3 pontos não colineares e os planos alfa e beta passam por esses 3 pontos, então nós podemos concluir que os planos são os mesmos, ok? Bem, vamos agora para uma notação. Bem, já que só existe uma reta que passa por 2 pontos distintos, então se os pontos distintos são, digamos, A e B, e só existe uma reta que passa por A e B, então eu poderia chamar essa reta de reta AB. Nada mais conveniente, já que só tem ela. Então, é isso que nós vamos fazer para a reta e para o plano. Dados 2 pontos distintos, A e B, seja R a reta que passa por A e B, então a gente simboliza a reta R pela notação AB. Tá? Coloca a notação AB e coloca uma seta dupla aqui em cima. Ok? Agora, para o plano, vamos fazer de forma análoga. Dados 3 pontos não colineares A, B e C, seja alfa o plano que passa pelos pontos A, B e C, vamos escrever assim, tá? Eu vou simbolizar o plano alfa por esse conjunto aqui. É um conjunto, vai ser essa forma aqui, vai ser a forma de representar o conjunto que passa pelos pontos não colineares A, B e C. Essa forma não está em livro nenhum, tá? Foi uma forma que eu coloquei aqui na apostila, que eu simbolizei e que eu vou usar essa notação nas outras aulas, que vai facilitar a notação para alguns conceitos que nós vamos ver mais tarde. Ok? Então vamos dar prosseguimento. Axioma da inclusão. O que diz o axioma da inclusão? O axioma da inclusão diz que... Vou fazer primeiro um esquema aqui, depois eu volto para ele. Veja se para vocês não é bastante intuitivo. Se eu tenho aqui um plano, lembrando que um plano não tem borda, ele é uma abstração matemática. E se eu tenho 2 pontos que pertencem a esse plano? Então, eu tenho um plano e tenho 2 pontos que pertencem a esse plano.
se eu tenho um plano e dois pontos que pertencem a esse plano, vocês concordariam comigo que a reta que passa por esses dois pontos também vai ter que estar contida no plano? Ou seja, isso aqui implicaria que a reta também está contida no plano? Isso para você não é intuitivo? Para mim é. Então, isso é que é o axioma da inclusão. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Axioma da inclusão. Então, se dois pontos pertencem ao mesmo plano, então a reta determinada por eles está contida no plano. Ok? Que foi isso que eu mostrei agora. Ou seja, dados um plano alfa e dois pontos distintos A e B, se A e B pertencem a alfa, então a reta que passa por esses dois pontos vai ter que estar contida em alfa. Ok? Foi esse esquema que eu mostrei ainda agora. Então vamos continuar. Definição de figura. Tá? Eu posso definir figura? Posso. Por quê? Porque eu tenho um vocabulário primordial para isso. Eu tenho os conceitos primitivos. Figura é um conjunto de pontos. Ou seja, aqui, todo conjunto de pontos é uma figura. Vamos continuar. Figura plana. Figura plana é uma figura cujos pontos pertencem ao mesmo plano. Ok? E aqui vamos definir o que é geometria plana. Chama-se geometria plana ao ramo da matemática que estuda as figuras planas. Ok? Continuando, vamos definir o que são retas concorrentes. Duas retas são ditas concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Ou seja, dadas duas retas R e S, ou melhor, duas retas R e S são ditas concorrentes quando existir um único ponto P, tal que a interseção é o conjunto unitário em que esse elemento é justamente o ponto P. Então aqui eu tenho esse esquema. Eu tenho a reta R e a reta S. Um único ponto que pertence às duas simultaneamente é o ponto P. Então, a interseção entre R e S, lembrando que a interseção é o conjunto de pontos que é simultâneo, que está nos dois. Então, a interseção entre eles é só o conjunto unitário P. Ok? Aqui eu tenho duas proposições e eu vou trabalhar com vocês no próximo vídeo. Por enquanto é isso.